mesmo física, quem trouxe a Bíblia física, e deixa eu ver se alguém tem trazido Bíblia. Levanta aí sua Bíblia, se você... Opa, glória... Não, Gabriela, nessa não. De papel, física, lá, o Jorge lá atrás, a Alessandra aqui, isso aí. Rebeca ali já meteu a mão na espada também, já pegou. Queridos, é muito bom a gente carregar a palavra. Eu lembro da minha adolescência, sabe? Era uma grande crise, eu acho que eu tinha a idade do Elias, filho ali, e quando minha mãe falava assim, vai para a escola dominical sozinho, né? E aí eu tinha que pegar aquela Bíblia e botar aqui debaixo do braço, né? E era longe, tá? Não era perto, não. A gente andava bastante. E o medo de encontrar um colega, alguém, né, que visse aquela Bíblia na minha mão, ia me achar careta, sei lá o que ia achar de mim. Mas depois o Espírito Santo foi me trazendo um apego pela palavra de Deus, sabe? E aquilo já não causava vergonha ou timidez, na verdade, mas aquilo me causava certo orgulho de estar carregando a palavra do Senhor. E daí eu não mais estava preocupado se alguém visse ou não. Na verdade, agora eu queria que alguém visse mesmo, entendeu? Para ter a oportunidade de poder falar. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, eu estou ficando velho, se eu estou repetindo, me perdoa, mas eu reencontrei a minha primeira Bíblia. Isso é legal demais, ela está lá em casa, tem umas 2 semanas atrás eu peguei ela para ler, eu não tenho como ler todo dia, porque a letra dela é bem pequenininha, é de um outro período meu, né? Não usava óculos, tinha uma visão boa, então dava para ler aquilo tranquilamente, mas hoje, Alessandro, não rola não, é pequititinha, mas traz para nós assim um carinho, né, no coração. Então, a Bíblia não é somente uma coisa para você ler. Eu uso muito, você vai ver muito eu usando o iPad aqui, o tablet. Eu uso também em casa para ler, mas eu tenho a minha Bíblia física. Eu ganhei uma Bíblia aí de uma irmã, uma Bíblia de estudo, muito grande, assim, está lá na minha sala. Basicamente, todo dia, eu tenho uma leitura diária daquela Bíblia ali, de uma forma cronológica. Ela me abençoa muito. Mas eu tenho outras Bíblias guardadas lá, eu pego, leio. Eu não abandono a Bíblia física, sabe? E isso é para nós como um memorial representativo da palavra de Deus. Então, por isso eu estou trazendo esse ponto aqui com você, que é importante você ter uma Bíblia. Felipe, mas é mais fácil ler no celular, é mais fácil no virtual. Eu sei que é mais fácil, mas, irmão, compre uma Bíblia. Invista o seu dinheiro em algo que é muito valoroso para você, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Amém? Mesmo que você não saia com ela constantemente, mas tenha ela e use-a em nome de Jesus. Amém? Você vai experimentar, quem experimentar isso vai entender o que eu estou falando. Amém? Os mais antigos aí, Alessandro, Kenneth, que gosta de usar a Bíblia, Giovana também, só no físico ali e tal. É bom demais, né, Jô? É maravilhoso. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fecha teus olhos. Senhor, nós nos entregamos nessa hora ao Senhor. Na verdade, fizemos isso desde o primeiro momento que entramos nesse lugar aqui, Pai. E começamos a nos derramar durante o período de louvor, de adoração ao Senhor. E pedimos, ó Pai, que o nosso coração não mude a intenção nesse momento, que a gente continue se derramando diante do Senhor, como uma oferta de libação, como uma oferta, como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. E, ó Pai, de contrapartida, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor também se derrame, Senhor, sobre nós nessa noite. E abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, ilumine, Senhor, a nossa compreensão nessa noite e nos conduza nesse momento de reflexão da Tua palavra, Pai.
pedimos ao Senhor, Pai, clareia nessa noite aqui o entendimento de muitos e que muitos compreendam, Pai, a sua vontade em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, esse texto mostra para nós, Gênesis vai mostrar para nós onde tudo começou, a nossa história, onde a nossa história começa, onde tudo se inicia, né? E é interessante que, é claro, se a gente for falar sobre algo mais profundo, a gente vai dizer que isso começa no coração de Deus desde a eternidade passada, desde muito tempo atrás. Quem tem me ouvido falar aí nos grupos de ensino aí, lá em casa, Elias, Tati, Rebeca, Vini, eu tenho falado, a gente fala sobre o propósito eterno de Deus, e isso sempre para mim é muito bom falar. É algo esclarecedor. A Vanessa me disse essa semana, ouvindo a mesma coisa, tadinha, 200 anos, mas ela falou, amor, é sempre bom ouvir você falar a mesma coisa, porque o Espírito Santo sempre traz algo diferente, algo novo, e é verdade, querido, a gente percebe isso quando a gente está ministrando, quando a gente está falando. Então, assim, isso aqui é o princípio para nós, é como Deus começou a nossa história, sabe? Apesar dele ter já planejado tudo antes, esse propósito eterno já está no coração de Deus, e a gente sabe disso. Ele conhecia você antes mesmo de você, ou melhor, antes de sequer a terra existir, você já era conhecido de Deus, Deus já havia planejado você, não tenha a mínima dúvida disso, porque é isso que está escrito na palavra de Deus, amém? Então, isso fala que esse Deus, ele buscou, de alguma forma, se relacionar com aquelas criaturas que ele fez, que ele formou. E o homem, de maneira especial, o homem é a única criatura de Deus que é formada de forma especial, de forma particular. Todos os outros Deus manda existir, ele criou com as próprias mãos, ele desceu, ele pegou do barro, ele formou, ele soprou nas narinas, ele deu vida e fez mais. Ele não largou o ser humano aqui. A Bíblia narra um momento em que Deus estava vindo na viração do dia para conversar com Adão, para bater um papo com ele. O que era aquilo senão uma relação, um relacionamento que Deus buscava com os seus filhos, com aqueles que ele criou para o louvor da sua glória. Amém? Então, tudo começou nesse lugar. E tudo apontou para esse lugar, para esse jardim que Deus formou ali e chamou de Éden. E do lado leste, ele aponta até mesmo a direção. E ele dá detalhes de como foi feito esse jardim, do que tinha nesse jardim, das árvores que tinham nesse jardim. Ele dá ordem para o homem, e ele forma o homem, coloca o homem para viver ali naquele jardim. E desce para estar com o homem, para ter relacionamento com o homem. Então isso vai deixar muito claro para nós que Deus, desde o princípio de tudo, sempre desejou habitar conosco. Ele sempre desejou essa relação, essa intimidade, essa coisa que a gente carrega muito, esse sentimento que a gente carrega uns pelos outros, e muitos aqui gostam da comunhão, que a gente usa o termo, fala comunhão. Driele é uma que ama a comunhão. Ai, gente, eu não gosto de ficar sozinho, eu quero estar perto. E é interessante ver que o Rafael é a mesma coisa. Outro dia, a gente estava lá, o Rafael falou assim, fica aqui, não vai embora não. Almoça aqui. Eu falei, tua mãe não quer me dar comida não, cara, você está me oferecendo comida, entendeu? Mas Rafael pega essa essência também, e isso é bom demais. E esse é o coração de Deus, ele desejou isso para nós, essa relação, essa intimidade. E isso está muito claro aqui em Gênesis para nós, sabe? Então o jardim não era apenas um lugar bonito, um lugar que Deus resolveu manifestar o seu poder com tudo que ele criou, e claro que ele fez isso, mas o propósito de Deus em criar esse jardim tão belo, tão bonito, tão rico, foi você. Ele quis criar para que a gente pudesse habitar nesse jardim, e ele quis fazer tudo isso para que nós pudéssemos ter comunhão perfeita e plena com ele. E era assim que estava, era assim que funcionava.
as coisas funcionavam muito bem, havia uma harmonia entre o homem e até mesmo as coisas criadas. Por quê? Porque o homem era uma representatividade do próprio Deus para todo aquele jardim, para tudo que Deus havia criado e formado. O homem era como se fosse a imagem de Deus. E foi mesmo assim que Deus criou o homem. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando a gente olha para essa palavra, imagem, a gente vai saber que o homem representava aquilo que Deus é, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, para tudo que foi criado, para tudo que foi formado. E Deus tinha essa comunhão, essa amizade com o homem, sabe? O homem ia crescendo, ele ia aprendendo, ele ia conhecendo mais a Deus. E é interessante a gente refletir sobre essa questão de conhecer. Porque ninguém aqui conhece Deus suficientemente. Não houve ninguém que conheceu Deus tão de perto, né? Eu acho que a gente pode falar de alguns homens da Bíblia, mas nem eles ficaram satisfeitos com tudo que conseguiram ver. Eu vou falar de Moisés, por exemplo, que foi um homem que ansiou em ver o Senhor. Ele falou, eu quero te ver, Deus. E Deus falou, Moisés, ninguém me vê e fica vivo. E, queridos, tem coisas na palavra de Deus que ainda me chamam muita atenção. Essa semana eu estava lendo sobre aquele momento em que Miriam e Arão começam a reclamar de Moisés. E a falar, Deus não fala apenas com Moisés. E aí Deus, ele fica muito chateado naquela hora. Queridos, eu achei muito interessante como a Bíblia fala que Deus desce. Olha só, e Deus vai falar com Arão e com Miriam. Olha que privilégio. Tudo bem que eles foram tomar uma bronca, mas Deus não estava falando com Moisés. Tipo assim, Moisés estava dizendo, olha, Deus está mandando eu dizer isso e isso para vocês. Não, a Bíblia está dizendo que Deus falou com Miriam e com Moisés, e Arão. E Deus fala para ela, para eles, olha só, com qualquer profeta, eu falo em sonhos, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Com Moisés eu falo boca a boca e face a face. Então não se mete nessa parada, não. Que moral, né, Ellison? Que moral. Mas nem mesmo esse homem, ele pôde conhecer ainda tudo de Deus. Ele pediu para ver Deus e Deus falou, você não pode me ver, Moisés. Eu vou botar a mãozinha na pedra ali. Mãozinha não, né? Deus tinha uma mão enorme. Eu vou botar a mão na pedra, Moisés, e vou passar, e você vai me ver pelas costas. Tá bom? É o suficiente para você. E a Bíblia, no que diz respeito a conhecer Deus, ela vai nos incentivar a conhecer o Senhor. Ela vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nunca parar de conhecer o Senhor. E João vai dizer que a eternidade, Senhor, é te conhecer. Olha que coisa interessante. Como é que eu interpreto isso? Eu penso que a eternidade é passar toda a eternidade buscando conhecer a Deus ainda mais. Porque Deus é tão grande, Deus é tão imenso, que mesmo com toda a eternidade, nós não conheceremos Ele em toda a sua plenitude. É claro, existem algumas questões teológicas, e a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai pensar o seguinte, não, mas Deus se revela por intermédio de Jesus, e Jesus diz que Ele é a exata expressão do Pai, e tudo que se pode conhecer de Deus está em Cristo. Isso é uma verdade. Mas a gente está falando do caráter, a gente está falando da pessoa de Jesus, que é a mesma do Pai, eles são semelhantes, eles são da mesma substância. Agora, Deus sempre terá algo novo a revelar para você na eternidade. Então, a eternidade é conhecer aquela pessoa que mais o nosso coração deve ansiar por conhecer. Imagina como era esse jardim, querido. Imagina como tudo estava em ordem, como tudo estava tranquilo. E a nossa caminhada com Cristo hoje, ela também tem esse objetivo. Na verdade, toda a narrativa da Escritura vai apontar para um único propósito. Uma restauração daquilo que foi perdido no Éden. A Bíblia começa em um jardim.
e termina com Deus habitando para sempre com o seu povo, naquilo que a gente pode chamar também de um jardim também. Então, a nossa caminhada com Cristo não tem como objetivo apenas nos livrar da condenação, mas ela também tem o objetivo de nos conduzir à presença de Deus novamente. Então, tudo que você tem aprendido de domingo a domingo aqui nesse lugar, ou lendo a palavra que você tem nas suas mãos, todo esse contexto bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber que a palavra de Deus está nos conduzindo e nos empurrando para a presença de Deus. E no decorrer da história, a gente vai perceber que o povo de Deus, que é uma sombra, que é um exemplo para nós, é uma figura daquilo que nós devemos ser, nós vamos notar que o comportamento deles, às vezes, é muito parecido com o nosso. Como que a gente olha para Israel e percebe que Israel facilmente se desviava do caminho do Senhor. Facilmente Israel se desmotivava, facilmente Israel se desanimava e buscava o caminho de outros deuses. Começa a buscar outra coisa. E a gente precisa também entender isso de uma forma mais clara. A gente vai saber, queridos, que Israel não conhecia a Deus como nós conhecemos hoje. Então, a visão que eles tinham de Deus ainda era turva. Para eles, Deus era mais um Deus, só que o Deus deles. Entende? Para eles, Deus era Deus e Baal também era um Deus. Só que Baal era um Deus dos cananeus. E o Deus deles era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, era como se eles acreditassem que Baal também existisse. Por isso você está vendo lá o povo indo adorar Baal. Aí tu não entende, cara, como que esses caras vão seguir um Deus falso? É porque a ideia, a visão que eles tinham naquela época não era completa, não era plena. Nós temos um grande privilégio, porque hoje a palavra ela está completa para nós. Não tem mais nada para ser colocado aqui. Então ela conta uma história plena para nós, uma história completa. E aí a gente sabe que todos os outros deuses que surgiram na história são falsos, não são verdadeiros. São mentirosos, são invenções humanas, coisas criadas pelo próprio homem. Claro, o inimigo se aproveitando de tudo isso, né? E cada deus daquele ali, no Velho Testamento, se você for fazer uma analogia, você vai perceber que tem uma entidade que de tempo em tempo trabalhava naquelas gerações, enganando o povo e afastando o povo justamente da presença de Deus. Então a gente vai ver esse cenário, a gente vai ver coisas tentando afastar o povo da presença e a palavra de Deus nos aproximando da presença de Deus. Mas sempre é essa luta, essa questão que nós chamamos hoje até de carne e espírito, porque a gente atribui muito isso hoje a nós, né? A nossa carne nos afastando desse lugar de presença de Deus, desse lugar de comunhão com o Senhor, sabe? Então, a Bíblia inteira conta essa história para você. Então, lê a palavra. Amém? Então, queridos, o plano original de Deus, além de um ambiente perfeito, Deus deu ao homem um propósito. Deus te deu um propósito. A Bíblia diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para guardar e cultivar o jardim. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, eu não pedi para expor, não, para a gente andar mais rápido. Então, o plano original de Deus era simples, o homem vivendo em comunhão com Ele, mas com algumas atribuições. O homem deveria guardar e cultivar o jardim. O homem deveria ser um preservador daquilo que Deus já tinha feito. Então, essa era a função do homem. Então, a função do Adão não era apenas sentar e bater um papo com Deus. Deus, na verdade, estava formando o homem. Deus estava estruturando Adão. Deus estava amadurecendo Adão. Por isso a gente entende que Adão pecou, ele errou, porque ele ainda não estava pleno, maduro. Se ele fosse um filho ruiós, ele com certeza teria tomado um outro caminho, mas ele ainda estava no processo.
De forma semelhante, também nós estamos no processo. E não somos ainda filhos ruiós, como Vanessa gosta muito de dizer, filhos maduros. Nós ainda estamos avançando e crescendo. Porém, esse propósito de Deus, essa atribuição de Deus para mim e para você, ela permanece. O plano original de Deus, ele ainda permanece sobre a tua vida. Então, o que hoje você precisa guardar? Qual é o jardim da Adriele, do Robson, do Lucas, do David, da Manu? Qual é o nosso jardim? O nosso jardim é o lugar, é o ambiente que Deus já estabeleceu e fez para nós. Esse ambiente é que nós precisamos guardar. E guardar de quê? Guardar para que o inimigo não entre, tome espaço e acabe atrapalhando aquilo que Deus está produzindo nas nossas vidas, que é a mesma coisa que ele começou a fazer em Adão, e de forma semelhante ao povo também de Israel, Deus continua fazendo com você, ele continua trabalhando na sua vida. Então você vai entender o porquê que nós temos tribulações, porquê nós temos lutas, porque a gente está sendo construído, a gente está sendo formado pelo Senhor, e essa atribuição de você guardar e cultivar isso, ainda permanece. Eu já falei isso para vocês aqui, eu já preguei isso há um tempo atrás, talvez tenha mais de um ano, mas essa palavra cultivar, ela tem a mesma origem de culto, de cultura. Então, o que Deus está fazendo conosco é estabelecendo uma cultura nova sobre a terra, e está levando você a cultivar isso, prestando culto a Ele. E é interessante você entender isso, porque isso vai libertar você da ideia de culto apenas como esse momento aqui. Entenda isso. Culto não é apenas esse momento. Se culto fosse apenas esse momento, nós não poderíamos usar isso que Deus está falando aqui. A palavra culto, ela vem dessa mesma raiz de cultivar, de cultura. Então, o que Deus está fazendo com você? Ele está fazendo você cultuá-lo o tempo inteiro. Então, cultive aquilo que Deus está colocando nas suas mãos para cultivar. Você está entendendo? Cultive as sementes que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Prepare terra. Creia que cada semente que você lança vai germinar. Ela vai dar fruto. Cultue ao Senhor em todo o tempo, porque isso não é apenas algo para você fazer um dia da semana. Isso é para que você faça todos os dias da sua vida. Na verdade, isso aqui é só o relaxamento do processo. O teu trabalho mesmo para Deus, nesse cultivo, começa amanhã, quando você estiver encontrando um monte de pessoas diferentes dessas que estão aqui nesse lugar. Então, é nesse momento que você vai começar a cultivar as sementes que o Espírito Santo já tem colocado na sua vida. E como que a gente faz isso? Como que nós cultuamos a Deus dessa forma? Nós cultuamos o Senhor através das coisas que nós praticamos e fazemos. O ato de cultivar, irmão, é o ato de trabalhar a terra, meter a mão, produzir, olhar, ver a semente, acompanhar o crescimento dela, regar um pouco e permitir que ela cresça. Então, imagine que cada palavra que Deus tem depositado sobre a sua vida é como se fosse uma semente, que precisa regar, que precisa crescer dentro de você, e às vezes você precisa regar ela sobre a sua própria vida. Fazendo assim, você estará cultuando a Deus no seu dia a dia. Amém? Então, quando você presta atenção em tudo que a palavra de Deus aponta para você, e você pratica essa palavra, que é aquilo que Tiago fala para nós, para a gente não ser apenas ouvinte, mas praticantes da palavra do Senhor, nós estamos cultuando a Deus, cultivando as sementes que Ele tem colocado em nós. De forma prática, Felipe, o que é isso? Quando a Bíblia fala para você, não minta, fale a verdade, tem duas sementes aí. Uma é a semente da mentira, a outra é a semente da verdade. Você, como guardador e cultivador do jardim, você precisa guardar o jardim de tudo que é mal. Então você olha para a semente da mentira e fala, ela é má. Ela não é para ser plantada nesse lugar. Esse lugar é um lugar de santidade.
Esse lugar é o lugar da presença de Deus. Então eu vou cultivar a semente da verdade. Isso começa em você, na sua própria vida. Andando por esse caminho, agora você, vivendo essa verdade, você começa também a cultivar, expandir o seu terreno, e começa a cultivar também com o seu vizinho, com o seu amigo, colega de trabalho, com as pessoas que estão olhando para você. E aí, amado, a sua vida se torna um culto para Deus. Porque tudo que você faz para Ele. Amém? Ontem eu conversava com um casal e a gente estava falando, me perguntaram assim, qual é o propósito, qual é a motivação, o propósito da sua vida? Eu falei, hoje, Jesus, somente Ele. Tudo que eu faço, meu trabalho, o ministério, a minha família, tudo é por causa de Jesus. E aí eu dei o exemplo para o casal, eu falei, olha, por exemplo, eu só estou casado com a Vanessa por causa de Jesus. Porque pelo meu temperamento e pelo dela, a gente já tinha dado tchau um para o outro. E você também, que é casado, você está entendendo o que eu estou falando para você. Mas por que então, Felipe? Então não é o amor que motiva vocês a estarem juntos? Queridos, o amor, sentimento, paixão, ele também é cultivável. E a gente joga combustível nele, mas ele apaga facilmente. Qualquer água apaga fogo. Então a paixão é fogo, amor é prático. Então eu amo a Vanessa quando eu decido permanecer casado com ela por causa de Jesus. Você está entendendo? Aí eu falo, eu amo a Vanessa. Aí eu estou amando a minha esposa. Por quê? Porque eu não vou abrir mão dela por causa de Cristo. Mas entende que tudo é por causa de Jesus. Então, se você é rico, se você é pobre, seja rico ou pobre por causa de Jesus. Se você come carne ou não come carne, coma ou não coma por causa de Jesus. Qualquer outra coisa que você for fazer, faça por causa de Jesus. Se você é patrão, seja por causa de Jesus. Represente Jesus naquilo que você faz. Se você é um funcionário, um CLT, como a galera gosta de falar, ou um funcionário público, né, meu irmão, seja assim por causa de Jesus. Entenda que se você só está naquela função por causa de Jesus. Dê sentido à sua vida dessa forma. Com isso, você está praticando esse propósito inicial de Deus. Amém? Bom, mas a gente sabe que não foi assim que Adão entendeu. E Gênesis capítulo 3, vou dar uma corrida, aponta para nós que o homem escolheu a independência ao invés do quê? Da obediência. Então o homem tinha dois caminhos: fazer a sua própria vontade ou fazer a vontade de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma atribuição da parte de Deus. Deus tinha falado, Adão, cultiva e guarda o jardim. Pronto, é isso que eu quero que você faça. E todo dia eu vou vir aqui para a gente conversar. Qualquer dúvida que você tiver, eu te ajudo. Não se preocupa que você não vai fazer nada sozinho, Adão. Isso é o que você precisa fazer. Mas me obedece, Adão. Olha só, tem duas árvores ali que eu coloquei. Uma é a do conhecimento do bem e do mal. Ela está no centro do jardim. Não coma dela. Porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, não coma dessa. Você prestou atenção, Adão? Aham, prestei. Igualzinho a gente. Aham, senhor. As meninas aí, né, André? É assim mesmo, né? Sei, tá bom, entendi. Entendeu? Entendi, claro. 5 minutos depois, tá fazendo tudo errado, né, menina? Então, foi exatamente assim. Entendi, mas depois foi lá e fez tudo errado. Buscou o seu próprio caminho. Agora, algo muito terrível aconteceu aqui. A palavra de Deus para Adão era, Adão, você vai morrer. Para nós, morte é perder a chance de viver aqui nessa realidade. É ver o nosso corpo se apagar. Isso para nós é morte. Quando fala morte. Mas para Adão, morte significava ser separado da presença de Deus. Lembra que a gente está falando da presença de Deus.
Então, isso é o que simbolizava. E o que aconteceu? Quando Adão pecou, Adão não se arrependeu do seu pecado. Ele justificou o seu pecado, ele transferiu a culpa dele. Jogou a culpa para a mulher e a mulher jogou para a serpente. Tá? E o que acontece? Deus vai deferindo somente ali os juízos, as punições que Adão tinha. Mas a pior de todas, foi Adão ter sido expulso do jardim. E aí eu vou falar que não foi só Adão. Você e eu também fomos expulsos do jardim. E aí foi uma tragédia. Porque às vezes as nossas ações, elas não dizem respeito somente a nós. Ela envolve outras pessoas. E é sério demais isso. Querido, se tratando da igreja, do corpo de Cristo, então, se você tem um entendimento pleno do que é o corpo de Cristo, você sabe o que eu estou falando. As tuas ações implicam no corpo de Cristo. Implicam na igreja. Não é só você, não é? E foi isso que aconteceu com Adão. Adão expulsou todos nós do jardim. E ser expulso do jardim significava estar agora longe da presença. Da presença de Deus. Que presença, Felipe? Da onipresença de Deus? Não. Deus estava em todo lugar, em toda a terra. Mas da presença manifesta de Deus. Sabe? Da presença real de Deus. Essa presença havia no jardim. Agora não tem mais. Agora você vai ver até a humanidade ouvindo a voz de Deus, mas não sabendo de onde ela está vindo. Caim ouve a voz de Deus. Deus fala com Caim, um pecador. O cara tinha acabado de cometer um homicídio, matou seu irmão, e Deus foi lá e falou com ele. Melhor do que fala com você. Ele ouviu a voz, foi mesmo, né, André? Deus falou com ele. Mas ele tinha presença? Não. Se ele tivesse a presença de Deus, ele não cometia aquele pecado. Se Caim fosse um cara de relação com Deus, ele não cometia aquele pecado. Seu irmão, não. Abel era um homem de relação com Deus. A Bíblia fala que o sangue de Abel clamava da terra a Deus, porque era um sangue de um justo. Abel está lá nos heróis da fé de Hebreus. Ele está descrito lá. Porque Abel era um homem que buscava o Senhor. Ele buscava a presença. Ele estava tentando voltar para o jardim. Ele entendeu que precisava voltar para o jardim. E graças ao Pai, não foi só Abel. A gente vai pegar a palavra de Deus e a gente vai ver vários homens buscando retornar para o jardim. Quer ver um Enoque, que traz muita curiosidade para os meninos aí, para Vini, Fábio, que adora lá o livro de Enoque, cara. Ah, como é que é aquele livro de Enoque? Fala para mim dessa parada. A internet está cheia de coisa, né? E aí os meninos querem saber, mas sabe o que a Bíblia diz de Enoque? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Mais um homem que queria de novo voltar para o jardim. Voltar para a presença de Deus. Esse era Enoque. E ele fez isso com tanta intensidade que Deus levou ele para o jardim mais rápido do que nós. Porque a Bíblia fala que Enoque já não mais, porque Deus o tomou para si. A gente entende que Enoque foi transladado. Ele não viu a morte, ele não morreu. Deus pegou ele, Leone, e levou. Falou, vem, você não pode ficar aí. E puxou o cara. Olha que coisa tremenda. Isso era a sede dele pela presença de Deus. Ele queria voltar para o jardim. Provavelmente, ele ouviu histórias lá de trás de Adão, que contou como era a relação no jardim, como era bom ter comunhão com o Senhor ali naquele lugar. Como era preciosa aquela comunhão. E provavelmente como Adão dizia que se arrependia, irmão, não está nada disso escrito na Bíblia, eu estou só parafraseando com você aqui, romantizando. Mas como Adão devia falar, olha, era bom demais.
Eu falava com Deus, mas não era só uma fala. Não era apenas ouvir uma voz. Era uma presença que não dá para descrever para vocês. Porque ali no jardim, querido, não era uma manifestação de Deus. Em diversos pontos da Bíblia, nós vemos manifestações de Deus. Mas a presença real de Deus, nós vemos poucas vezes. Quer ver a presença real de Deus? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. A sarça ardia e não se consumia. Aquilo era a presença real de Deus sobre aquele monte. E Moisés sentiu, ele desfrutou um pouco desse lugar, dessa presença. Alguns homens conseguiram chegar perto. Outros, como Enoque, foram levados de volta mais cedo para o jardim. Mas não fica triste, meu irmão, porque essa queda do homem, ela, por mais que tenha nos condenado, Deus proveu para nós um resgate. Amém? E como Deus nos resgatou? Em amor. Essa palavra que foi tanto anunciada pelo nosso Cristo, pelo nosso Senhor. O amor. Foi dessa forma. Eu queria ler com você João, capítulo 3, versículo 16 e 18, que fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Deus fez algo aqui. Paulo vai explicar para nós, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem ainda na desobediência. Esse ainda foi por minha conta, porque eu espero que boa parte deixe a desobediência, deixe a independência de Adão e volte para o lugar da presença do nosso Senhor. Então Jesus é esse resgate. Quando nós ainda estávamos mortos, Jesus, ele deu a vida por nós, ele se entregou na cruz por nós e abriu de novo o caminho para que nós pudéssemos ter acesso a esse jardim. E quando eu falo jardim, entenda que é a presença de Deus. Então Jesus, ele abriu esse caminho para você poder desfrutar da presença do Senhor. E isso, amados, não tem nada a ver com uma religião. Não tem nada a ver. Estudando um pouquinho, e bem pouquinho mesmo, nada como um Alessandro, a palavra vai mostrar para nós, aliás, os estudos vão mostrar para nós, que cristianismo era um movimento. Um negócio que no início parecia meio judeu, mas um judeu, uma coisa diferente, uma religião, uma seita judaica diferente, isso era o cristianismo. Então Jesus, ele não sentou com os discípulos e falou assim: olha, eu vou criar uma nova religião. Essa religião de judeus não serve mais, tá? Eu não quero mais, e eu quero que vocês agora me ajudem a criar uma nova religião, e nós vamos chamar ela de cristianismo, porque eu sou o Cristo, então esse é o nome. Nada disso aconteceu. Não foi dessa forma. O que isso mostra para nós? Eu não vou falar de história com você aqui hoje, mas o que isso mostra para nós? Jesus não estava estabelecendo uma religião. Nós transformamos, mas Jesus não. Jesus estava de novo trazendo o homem para a presença de Deus, para conhecer a Deus novamente, de maneira plena e profunda.
Essa era a intenção de Deus. Então nós precisamos tirar de nós qualquer ideia de uma religião. E nós precisamos entender que o que nós estamos vivendo e fazendo é conhecendo a Deus e levando pessoas a conhecê-lo também. E aí você pode rever a minha mensagem lá, há uns 2 domingos atrás, Cristo, a exata expressão do Pai, a igreja, a exata expressão do Cristo. Amém? Vai lá ver de novo, que eu não vou pregar de novo para você não. Mas viver uma religião, amado, não vai conduzir você para a presença. Vai estabelecer regras para você. Vai fazer você se relacionar com Deus da maneira errada, porque você vai começar a se relacionar com Ele por aquilo que Ele pode fazer e dar para você. Se você está doente, você corre e ora, pede e Ele te cura. Se você está pobre, você ora, dá uma oferta, Ele te faz rico. Se você quer um casamento, você vai atrás de Deus e faz uma campanha no sentimental, e aí Deus te dá um marido ou uma esposa. Amado, isso é religião. Deus não quer se relacionar contigo dessa forma, dessa maneira. Ele quer uma relação profunda, Ele quer que você o conheça, Ele quer que você experimente dEle, Ele quer que essa relação seja constante e diária na sua vida. E que não seja apenas um momento de domingo, ou de quarta-feira, ou sei lá, 1 ou 2 vezes no mês você retira um tempo para fazer uma oração. Não, Deus, Ele está atraindo você para a presença dEle constantemente. Plenamente, todo dia. E às vezes Ele vai chamar a atenção de você de uma forma que você vai ficar meio louco, mas Ele está chamando a tua atenção, para que você não deixe a presença dEle. Mas Ele está trazendo você de volta para o jardim. Nós precisamos da presença de Deus para não errarmos, para não andarmos de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque esses filhos, essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, tem um padrão. Ela tem qualidade. E essa qualidade tem um nome, Jesus, o Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo em nós. E tem muita coisa errada ainda na sua vida, e você sabe disso. E como que eu sei? Eu sei porque eu também tenho. E amados, só a presença de Deus vai tirar as coisas erradas da nossa vida. Só uma relação profunda com Ele vai nos transformar. Porque é a presença dEle que nos transforma. Não é cumprindo regras. Eu citando para alguns irmãos um exemplo de um amado que conhecia a regra muito bem, a nossa cartilha. Ele sabia que se ele pecasse, ele tinha que confessar o pecado dele para a esposa dele, pedir perdão, e a esposa dele tinha que perdoar, porque na Bíblia estava escrito que você tem que perdoar o irmão 70 vezes 7. Olha só. Só que eu matei a charada com esse cara, eu falei, cara, 1, 2, 3, 4, eu já perdi as contas de quantas vezes você vem sempre confessar o mesmo pecado, e você se utiliza da mesma forma, da mesma maneira, a palavra de Deus. Cara, você está manipulando a Bíblia. Você não conhece Jesus. Você não conhece Jesus. Você está andando por uma regra. E não é assim que funciona. Deus tem nos chamado a uma relação profunda. E essa relação vai transformar você. Ela está aí para transformar você. Deus é fogo, e como fogo, Ele consome aquilo que não presta, aquilo que não é bom. Então Ele quer consumir essas coisas na sua vida. Permita que Ele faça, em nome de Jesus. Deixa Ele consumir você, para que você seja purificado por Ele. Porque o propósito dEle, querido, é levar você de volta para o caminho. Agora, depois de você ter conhecido o amor de Deus, que Deus amou o mundo, que Deus não desistiu do plano dEle, que Ele não desistiu de você, Ele expulsou você do jardim, mas Ele mesmo fez um caminho chamado Jesus, para que você pudesse voltar para o jardim. Por isso Jesus usa essa palavra, por isso Ele diz, eu sou o caminho.
Caminho para onde? O caminho leva para algum lugar, amado. É o caminho do jardim, é a trilha certa. A única trilha certa que vai levar você para o jardim se chama Jesus, e não mais outra coisa. Só Jesus pode levar você para esse lugar. Só Jesus pode levar você para a presença de Deus. De novo. E o Evangelho vai exigir de nós essa resposta. Não é verdade? Ele manda a gente sair pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, e colhendo dessas pessoas o quê? Uma declaração, um sim por Jesus. Porque ele fala assim, aquele que crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Se a Tainá quiser expor aí, pode colocar. Está lá. Ele está mandando, em Mateus 28, ele vai mandar você ir. Ele está mandando você ir, vai lá, prega o Evangelho a toda criatura, faça discípulos de todas as nações, anuncia isso que eu estou falando para vocês, anuncia que tem um caminho de volta para a presença, anuncia que tem uma verdade agora, vão, falem, abram a boca de vocês, preguem o Evangelho, e todo aquele que crê e decidir por Jesus se entregar, será salvo. Então essa é a mensagem que nós anunciamos, isso está ligado com o seu cultivo, com o seu culto ao Senhor todo dia da sua vida. Mas para isso você precisa, amado, estar vivendo esse processo de transformação na sua vida. Por quê? Porque não é uma religião, é um modo de vida. Amém? Se for uma religião, você vai repetir um monte de coisa. Um monte de coisa. E repetir é fácil, até papagaio repete. Se você ensinar o papagaio a pregar o Evangelho e botar ele na porta da tua casa todo dia, vai passar uma pessoa e ele vai falar, se arrependa, pecador, se converta, entregue a vida para Jesus. Rafael, ensina que ele faz. E tem muito crente papagaio hoje, só está repetindo. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Tem muito crente papagaio. E o que é um crente papagaio? Repete, mas não tem vida em si mesmo. Aquilo é uma verdade para o papagaio? O papagaio vai ser salvo? Não, pô. Ele só está repetindo. Tudo que está na palavra, você precisa transmitir com vida, irmão. Porque isso é que testifica da verdade que há em você. É a vida. Olha, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, ele fala com autoridade. Da onde vinha aquela autoridade de Jesus? Ah, porque ele era Deus. Não, ali eu estou falando de Jesus, homem. A autoridade vinha da vida dele. Porque ele vivia aquilo que ele falava. Amém? Então, essa é a tua vida para Deus. Anunciando essa palavra, levando essa verdade, que muitos precisam retornar ao caminho, voltar para a presença, voltar para o jardim mais uma vez. Mas faça isso com a sua própria vida, com verdade, com realidade. Amém, queridos? A história da redenção não termina na cruz de Cristo. Eu dei um salto histórico aqui na pregação também, porque eu escrevi muita coisa, eu me empolguei. Mas o retorno ao jardim não terminou na cruz. A cruz para mim e para você, ela foi o ponto de partida, de volta para a presença. O que a cruz de Cristo fez por você? O que o sacrifício de Jesus fez por você? Ele te deu acesso à presença. Havia o templo de Salomão. E no templo de Salomão tinha o lugar santo e o santíssimo lugar. Eu estou falando da parte interna lá dentro. Do lado de fora era o átrio. Mas entre o lugar santo e o santíssimo lugar, eles eram lugares diferentes.
ritos diferentes aconteciam. Lá dentro do Santíssimo Lugar, tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava fala mais alto quem sabe, a presença de Deus. Aonde na Bíblia aparece querubim, pode ver que ali está a presença de Deus. E sobre a Arca da Aliança tinha 2 querubins. E ali, a presença de Deus era real, tá bom? Real, verdadeira. Ao ponto que se o sumo sacerdote entrasse naquele lugar em pecado, ele morria. Mas para entrar ali, não podia ser qualquer um. Olha só, presta atenção, entenda o caminho de Deus conosco. Para entrar na presença de Deus, não podia ser qualquer um. O camarada antes, o sumo sacerdote, tinha que fazer expiação pelo seu pecado e pelo pecado do povo. E depois entrar na presença de Deus. Uma vez. E ali tinha um véu. Ninguém nem viu o que estava lá dentro, depois do véu. Só o sumo sacerdote adentrava o véu e ministrava ao Senhor ali dentro. Que privilégio. Esse homem sentia a presença de Deus. Todo o resto do povo só conhecia esse fato. Não tinha acesso, não tinha direito de entrar. Se entrasse, morria. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu existia, esse lugar existia. A única coisa que não estava lá dentro era a presença de Deus. Porque nos dias de Jesus, o templo estava construído exatamente, mas faltava uma coisa ali. A Arca da Aliança. Ela havia sumido lá atrás, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e ali sumiu. Aí ninguém sabe se Nabucodonosor roubou, levou e ela sumiu, desapareceu, ou há uma teoria, para os meninos que gostam de teoria aí da conspiração, de que Jeremias escondeu em algum lugar a arca. Gente, ó, não está escrito isso na Bíblia, eu não sei se é verdade, só estou dando uma informação para você aqui. O Alessandro já me olhou e fez assim, não. Foi para a Etiópia, tem essa teoria também, né? Que ela foi para a Etiópia, está guardada lá e tal. Então, presta atenção. Tinha o templo, tinha o véu, mas faltava a presença. E por que nos dias de Jesus a arca não estava ali? Quem arrisca aí? Vamos lá. Escolinha do professor Raimundo. Vai ganhar nota 10. Oi? Nota 10, Driele. O próprio Cristo era a presença de Deus. Você duvida disso? Mas acontece algo muito interessante ali. Quando Jesus morre na cruz, a palavra fala que um grande terremoto aconteceu. E lá no templo, esse véu que separava, ele se rasgou de alto a baixo. A cortina caiu. E o que isso simbolizava? O que isso significava? Isso era uma resposta de Deus, falando assim, olha, não há mais separação. Não há mais divisão. Nada mais vai separar vocês de mim. Porque o sacrifício do meu filho foi suficiente para resolver o problema do pecado de vocês. O sangue do meu filho lava vocês e purifica ao ponto de vocês terem acesso à minha presença. Então entrem de novo na minha presença. Desfrutem novamente da minha presença. Essa foi a resposta de Deus para nós. E a partir desse momento nós temos livre acesso. Aí eu vou recomendar uma outra palavra minha. Está lá no YouTube também, o trono da graça. Assista a ela. Nós temos acesso. Nós podemos entrar na presença de Deus. Sobretudo, amado, agora para finalizar com você. Tudo isso está nos levando para um lugar. Para um lugar definitivo.
tudo isso está nos levando de volta para o jardim de Deus, para a presença dEle. E o que hoje nós temos, infelizmente, a gente não tem a presença absoluta, plena, real de Deus conosco. Nós temos a onisciência, aliás, a onipresença dEle conosco o tempo inteiro. Deus está conosco. Jesus, Ele melhorou isso um pouco para nós, enviando o Consolador, o Espírito Santo, que cada pessoa que recebe Jesus como Senhor da sua vida, se batiza, se entrega e fala, eu quero andar nos caminhos de Jesus, me ensina esse caminho porque eu quero seguir. Cada pessoa dessa recebe o dom do Espírito, recebe o Espírito Santo. E esse Espírito é a presença de Deus, claro. Mas a Bíblia narra um momento muito especial para nós, que é o momento aonde Deus descerá e habitará para sempre conosco. Uhul, né, Rodrigo? Está escrito, irmão. Eu vou ler para você não achar que eu estou contando historinha para você. Apocalipse capítulo 21. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu vou repetir, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é a palavra que Ele deixou para nós. Isso é precioso demais. O que pode nos faltar? Não tem nada, amados. Não tem nada mais precioso para nós do que a presença de Deus. Não tem nada que complete mais a nossa vida do que a presença de Deus. Hoje você pode ir, você pode experimentar, através da oração, através da comunhão com o seu irmão, com o Espírito Santo, de uma canção, você experimenta parte do que vai ser o futuro. Mas ainda não é a plenitude de tudo que nós vamos experimentar e vamos viver. O que eu digo para você, meu irmão? Vale a pena trocar tudo isso pela vida do tempo presente? Quantos de nós ainda vamos fazer isso? Ou quantas pessoas a gente vai deixar se perder? Quantos familiares nossos não vão experimentar isso? E por quê? Será que é porque Deus não escolheu eles? Não, eu não creio nisso. A palavra de Deus fala que Ele veio por todos, que Ele morreu por todos. Talvez Ele precise ser visto através da sua vida, para a sua família, para os seus amigos. Talvez você precise se comprometer mais com esse caminho de retorno ao jardim. Talvez você ainda está pensando que o problema que Deus tem que resolver para você é a tua vida aqui na terra. É as coisas que você queria ter, experimentar, viver, possuir, sei lá, um monte de coisa. Talvez você ainda está muito preocupado com esse tempo e você não entendeu que Deus fez um caminho para você voltar para o jardim e você devia estar correndo nesse caminho. Que essa deve ser a maior corrida da tua vida, a presença dEle, estar com Ele. Experimentá-lo de forma séria e profunda, todos os dias da tua vida, se comprometendo com Ele. Senhor, eu vou orar todos os dias porque eu quero a sua presença, eu vou buscar a sua palavra todos os dias porque eu quero a sua presença, eu vou fazer jejum, eu vou na casa do meu irmão, eu vou orar com o meu irmão que está desanimado, cansado, eu vou fortalecer o cansado, porque nós estamos no caminho. Mas às vezes a gente vive a vida, irmãos, e transforma tudo isso numa religião, sabe? E a gente vai ver alguns se perdendo
desanimando no caminho, porque não entendeu o propósito. Não entendeu. E simplesmente vai dizer assim, não, a igreja não me satisfaz mais. Eu não gosto mais. Eu vou trocar de igreja. Eu vou para outra igreja. Sabe? Eu vou para outra religião. Eu quero experimentar a vida. Eu não estou jogando direta para os jovens aí não, tá? Meninas. Não é direta não, tá? Porque tem velha aí também que quer experimentar a vida. A gente precisa voltar para o caminho. A gente precisa voltar para o caminho. Nós cantamos uma canção hoje aqui. Essa canção é um apelo ao Senhor. Os céus começam a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Isso está acontecendo, irmão. Sabe o que eu acredito? Sabe o que eu acredito? Nesse momento, nessa hora, os anjos já estão se preparando. Eles já estão vestidos, preparados, esperando a ordem do Senhor. Nesse momento, para mim, Jesus já está sentado no cavalo branco. Somente aguardando a ordem do Pai de falar assim, vai, saia e vá na direção. E traz os nossos filhos. Traga os nossos irmãos. Livra-os das angústias, das dores, das dificuldades. Galardoa eles, aqueles que perseveraram. Dá coroa para eles. Dá pedras para eles. Dá novo nome para eles. Dá veste nova para eles. Porque eles precisam se ver lavados pelo meu sangue. A ordem já foi dada, amado. A trombeta já está tocando. Por que a gente vai perder tanto tempo? Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Voltar para esse lugar da presença de Deus. Ela é acessível por causa do sangue de Jesus. Amém? Se coloca de pé. A gente vai orar. Gabriel, faz só um fundo musical para eu orar aqui, por favor.